Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sou Concurseiro Vou Passar. Meu nome é Leandro Moreira, sou professor das disciplinas de Exatas para concursos públicos e estamos aqui para cumprir uma promessa. Ontem nós tivemos a nossa transmissão, a nossa live de resolução de questões de revisão para o concurso de agente penitenciário do estado de Roraima. E aí ficaram faltando 5 questões e eu me comprometi a gravar esse vídeo com essas 5 questões hoje e disponibilizar aqui no nosso canal do YouTube. Então, vamos começar aqui resolvendo nossas questões de matemática. Lembrando que, como são exercícios de revisão, eu vou apenas relembrar alguns tópicos teóricos, mas não dá tempo de a gente explicar a teoria por completo, até porque é um vídeo de revisão com questões, beleza? Então, os nossos exercícios eles vão começar na questão de número 11, beleza? Ah, Leandro, e já para adiantar para você, onde estão as 10 primeiras questões? Foram feitas ontem a nossa live de questões para o concurso de AGP em Roraima, tá bom? Então, já estava disponível ontem, não ficou gravado. Eu resolvi colocar só esse vídeo aqui disponível no YouTube, porque foram as 5 questões que ficaram faltando. Para depois você acabar não mandando mensagem, Leandro, tá faltando as 10 primeiras questões. Não, é porque foram feitas na transmissão de ontem, beleza? Então, vamos aqui no nosso exercício de número 11, banca OCP, uma questãozinha sobre conjuntos. O texto diz o seguinte: considere os conjuntos A e B no seguinte diagrama. Então, você tem aqui uma figurinha ao lado. Nessa figurinha ao lado, nós temos o conjunto A e o conjunto B. E aí você vai perceber que dentro desses conjuntos, você tem os elementos 1, 2, 9, 7, 5 e 10. Alguns desses elementos pertencem tanto ao A quanto ao B. Alguns elementos pertencem apenas ao conjunto A e outros elementos pertencem apenas ao conjunto B. Aí a banca diz: com base nesse diagrama, é correto afirmar que... Aí a questão traz lá, letra A, símbolozinho de união B, é igual a 1, 5, 7, 10. Letra B, A menos B é igual a 2 e 9. Letra C, A, interseção B, é igual a 1, 2, 5, 7, 9, 10. Letra D, A união B é 2, 9, 10. Ou letra E, B menos A é igual a 10. Então, para você resolver esse tipo de questão, você tinha que ter pelo menos noções das representações das relações entre conjuntos. Como assim? Você tem que saber obrigatoriamente que esse símbolozinho aqui, ó, esse Uzinho, representa união. Essa letra U de cabeça para baixo, ela representa a interseção, ou intersecção, como queira chamar. E esse menuzinho aqui que aparece entre os conjuntos, ele é chamado de conjunto diferença. Tudo bem? Conjunto diferença. E aí, imagine que eu pegasse esses elementos e relacionasse tais elementos desses conjuntos utilizando esses símbolos, a união, a interseção e a diferença. Por exemplo, se eu pedisse para você representar o que seria A união B, que é a mesma coisa que B união A. O que seria A interseção B, que é a mesma coisa que B interseção A? O que seria A menos B e o que seria B menos A? É o que eu vou explicar agora, beleza? O que significa essa união? Pessoal, união nada mais é do que você pegar todos os elementos de um conjunto e do outro e unir, juntar. E aquilo que tiver repetido, o elemento que tiver repetido nos dois conjuntos, você escreve uma única vez, beleza? Então, imagina que eu tenha lá o número 2 dentro do conjunto A e o número 2 dentro do conjunto B. Eu preciso escrever o número 2 duas vezes? Não, basta escrever apenas uma vez aquele elemento. Então, aquilo que tiver repetido nos dois conjuntos, você escreve uma única vez, beleza? Então, o que seria A união B? Seria a junção de todos os números. O número 1, o número 7, o número 5, o número 2 e o número 9... E o número o quê? 10. Então, a união seria você juntar todos os elementos escritos uma única vez. Então, colocando aqui no padrão, que seria a ordem crescente, juntando todos os números, nós temos o número 1, o número 2, o número 5, o número 7, o número 9 e o número 10. Então, isso aí ó, é a união B.
É você juntar o que tem num conjunto com o que tem no outro. E aquilo que tiver repetido, eu escrevo uma única vez. Beleza? Então, a união B é 1, 2, 5, 7, 9, 10. Legal. O que seria a interseção? A interseção, pessoal, é justamente o que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quais são os elementos que estão dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo? O número 2 e o número 9. Note que o número 2 e o número 9 estão dentro do conjunto A, e o 2 e o 9 também estão dentro do conjunto B. É a interseção, ou seja, é o que está nos dois ao mesmo tempo. Aqui, o 2 e o 9 eles estão tanto dentro do conjunto A, quanto dentro do conjunto B. Então, a interseção B nada mais é do que 2 e 9. Você nem precisaria escrever, tá? Se você tivesse aqui um bom senso de união, interseção e conjunto diferença, só no olhômetro você já conseguiria encontrar a resposta correta, beleza? O que é A menos B, pessoal? A diferença B, ou a diferença dos conjuntos A e B. A menos B é você pegar tudo que tem no conjunto A, mas que não tem no B. Então, repetindo, A menos B é o que tem no A, mas não tem no B. Ou seja, pessoal, é o que pertence apenas ao conjunto A. E se eu perguntasse o que é B menos A? B menos A é tudo que tem no B, mas não tem o quê? No A. Quando você fala A menos B, é como se eu pegasse o conjunto A completo e retirasse tudo aquilo que pertence ao B. Ou seja, A menos B é aquilo que está só no A. B menos A é aquilo que está só no B. Então, A menos B é tudo que tem no A, mas não tem no B. Ou seja, é o que tem no primeiro, mas não tem no segundo. O que tem no A, mas que não tem no B? O que tem no A, mas não tem no B, é o 1, o 7 e o 5. Note que 1, 7 e 5 pertencem ao A, mas não pertencem a quem? Ao B. Então, A menos B, o que tem no A, mas não tem no B. O 1, o 5 e o 7. Por uma questão de padronização, a gente coloca os números em ordem crescente, tá bom, pessoal? Mas tem autores que não estão nem aí para isso, beleza? Mas a maioria coloca em ordem crescente. E aí, o que seria B menos A? B menos A é o que está no B, mas não está no A. O que está no B, mas não está no A? O número 10. É o único número que pertence ao B, mas não pertence ao A. Ele pertence somente ao B, o número 10. Beleza? E aí, com isso, a gente consegue cobrir tudo que a banca está pedindo. Então, essas daqui são as informações que a gente encontra. A união B, 1, 2, 5, 7, 9, 10. A interseção B, 2 e 9. A menos B, 1, 5 e 7. B menos A, número 10. E aí, vamos por eliminação. Então, bora lá. Letra A união B é 1, 5, 7 e 10. Não, pessoal, ficou faltando quem? Ficou faltando 2 e ficou faltando 9 aqui dentro. Ele não colocou todos os elementos. O que é A menos B? Ele falou que é 2 e 9. Não, pessoal, A menos B é 1, 5 e 7. O 2 e o 9 é a interseção. Então, nada a ver, elimina. A interseção B, 1, 2, 5, 7, 9, 10. Não, isso aí é a união. Ele colocou como sendo a interseção. A união B, 2, 9, 10. Não, a união B é 1, 2, 5, 7, 9, 10. E aí nós temos o B menos A. O que é o B menos A? O que está no B, mas não está no A. O que é B menos A, pessoal? B menos A está aqui, é o elemento 10. É o único cara que está no B, mas não está no A. Então está aí, B menos A é o 10, gabarito letra E de esperança. Beleza? A esperança que você não erraria uma questão dessa na sua prova. Beleza? Então, questão 11, bem fácil. Uma questão recente, tá, pessoal? Haja vista que nós estamos aí vivendo um momento de pandemia, então as bancas fizeram poucas provas de concurso público. E essa banca aí, Instituto AOCP, é uma banca muito promissora, tá, pessoal? Vai elaborar o concurso da Polícia Civil do Pará e outros concursos mais. Então, é uma banca muito promissora, tem feito muitos concursos públicos, inclusive tem feito muitas questões interessantes também, tá bom? Então, a gente fala muito de CESP, FCC, FGV. Eu acredito aí que em poucos anos a banca Instituto AOCP vai estar se destacando, tá? Daqui a um tempo, beleza? Então, gabarito aí, letra E. Questãozinha sobre representação de conjuntos. Vamos agora para a questão de número 12, Prefeitura de Cariacica 2019. Uma questãozinha de frações. Bora lá. Seguinte, pessoal. Para a gente responder essa questão, questões que falam de frações, existem basicamente dois modelos. Primeiro método é aquele que você monta uma equaçãozinha
E aí, como eu vou montar uma equação e dentro daquela minha equação eu vou ter uma soma ou subtração de frações, a gente vai ter que usar o MMC. E aí seria uma saída. Se eu utilizar equação, tira MMC, beleza. A outra forma é você lembrar lá das aulinhas da tia Teteia, em que ela desenhava as barrinhas de chocolate para você e ia identificando quem eram os elementos. É justamente o que eu vou fazer aqui, do jeito mais simples. Ah, Leandro, eu fiz de outra forma. O importante é que bata com a mesma resposta, beleza? Então, vejamos aí, ó. O texto diz o seguinte: Lucas percorreu 2/5 de uma estrada. Lucas percorreu 2/5 de uma estrada e ainda faltam 252 quilômetros para terminar a viagem. Sabendo disso, quantos quilômetros de estrada Lucas já percorreu? Pessoal, a questão está perguntando o que ele já percorreu. A questão não quer saber o tamanho total da estrada. Por quê? Porque se você calcular o total da estrada, é possível que você encontre uma resposta, mas não é isso que a banca quer saber. Então, eu sempre falo para os meus alunos, ó, destaca o que a banca está pedindo. E antes de marcar o gabarito, volta lá no texto, releia o que ele quer saber. É isso que ele quer? Beleza, vai lá e marca. Não, não é isso, ele quer outra coisa. Aí você continua o cálculo, beleza? Então, vamos aqui, ó. O Lucas já percorreu o quê? 2/5. Percorreu 2/5. O que são 2/5, pessoal? 2/5 de quê? 2/5 do total da estrada. O que a gente sabe? Quando você trabalha com fração, toda fração nada mais é, pessoal, do que uma relação entre dois números. Uma fração é a divisão da parte pelo todo. Toda fração, pessoal, é a parte dividida pelo todo. Então, se ele percorreu 2/5 da estrada, é como se ele tivesse percorrido duas partes da estrada de um todo, que tem quantas partes? 5 partes. Então, em cima é sempre a parte, e embaixo é sempre o todo. Então, é como se você tivesse aqui pegado a estrada e dividisse em quantas partes? Em 5 partes, ó. Então, você vem aqui, ó, divide a estrada em 5 partes. Bem primário, né, pessoal? Mas dá certo, é o simples que dá certo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você dividiu a estrada em 5 partes. O desenho está meio torto, mas finge que são 5 partes iguais. Beleza. Aí, o que você vai fazer aqui? Dessas 5 partes, que são iguais, o que ele já percorreu? Ele já percorreu duas, ó. Percorreu uma, percorreu duas partes. Legal. Falta ele percorrer quantas partes? Ó, já percorreu isso aqui. Já percorreu. Falta percorrer o quê? Ó? Falta percorrer 3 partes. Então, faltam 3 partes. Só que o texto falou que falta ele percorrer o quê? 252 quilômetros. Então, vamos fazer uma analogia. Se falta ele percorrer 3 partes de um todo que tem 5, e falta ele percorrer 252 quilômetros, 3 partes não é o que faltam? Sim. 252 quilômetros não é o que faltam? Também. Significa que se você somar essas 3 fatias que estão faltando, isso vai ser equivalente aos 252 quilômetros que falta ele percorrer. É como se você pegasse aqui, ó, esses 252 quilômetros e dividisse em 1, 2, 3 partes iguais. Então, se eu vou pegar os 252 quilômetros que estão faltando, que é o equivalente às 3 partes que faltam do desenho, são 252 quilômetros para 3 partes iguais. O que você faz? Você pega aqui, ó, 252 quilômetros e divide por quanto? Por 3, pessoal, porque equivale a essas 3 partes que estão faltando. Aí você faz aí continha de padaria. 252 dividido por 3. Pega aqui o 25, 3 vezes 8 dá 24, 25 menos 24 dá 1, você baixa 2, fica 12. Multiplica por quanto? Por 4. 3 vezes 4 dá 12, 12 para 12, 0. Então, isso aqui dá quanto? 84. 252 dividido por 3 deu 84. Significa que cada uma das 3 partes vale 84. 84, 84, 84. Então, significa que esse pedacinho aqui, pessoal, equivale a 84 quilômetros. Esse outro pedacinho equivale a 84. E esse outro pedacinho equivale a quanto? 84 também, beleza? Só que não são 5 partes iguais? Sim.
Se isso aqui é 84, 84, 84, aqui também, aqui ó, vai ser 84 e aqui também vai ser o quê? 84. Então, essas duas fatias aqui que ele já percorreu também valem 84. Isso aqui é 84, isso aqui é 84, beleza? Se a banca pedisse o total da estrada, vamos lá, você tem quantas partes? 5 partes. Cada uma valendo quanto? 84. A estrada toda, 5 vezes 84, que, salvo engano, dá 420. Beleza. 420, ó, letra D. Se ele pedisse a estrada, o total da estrada. Ele quer o total da estrada? Não. Ele quer saber quantos quilômetros o Lucas já percorreu. Pessoal, o que o Lucas já percorreu? Ele já percorreu 2 partes de um total que tem 5. Então, o que ele já percorreu? Ele já percorreu 2 partes, cada uma de 84, e 2 vezes 84, isso aqui vai dar 168. 168 o quê, pessoal? Quilômetros. Gabarito, letra B de bênção. Tranquilo? Então, olha a maldade no coração da banca organizadora. Se ela tivesse pedido a estrada, 5 partes, cada uma valendo 84. 5 vezes 84, 420, ó. Letra D de desespero, né, da concorrência. Mas não é isso que ele queria saber o que ele já percorreu, 2 fatias de 84, isso dá 168 quilômetros, beleza? Então, a questão bem tranquilinha, mole, para a gente ter uma noção de como que pode aparecer na prova de vocês. É claro, pessoal, que para o concurso do Instituto OCP, dependendo do concurso que você for fazer, carreiras policiais, ou um concurso da área fiscal, como ele fez da Prefeitura de Betim, as questões podem ser um pouco mais elaboradas, tá? Mas eu acredito que dentro do que a gente vai trabalhar no concurso do AGP em Roraima, isso aqui está bem dentro do contexto. Não que a prova virá totalmente fácil, mas acredito que está dentro do contexto do que a banca pode cobrar de você, beleza? Então, vamos agora para a questão 13, outra questãozinha envolvendo frações, concurso aí da Empreo 2019. A questão te dá aqui uma sequência de frações que você vai ter que deduzir nos valores. Leandro, essa questão, eu poderia montar os quadradinhos lá, as barrinhas de chocolate? Poderia, só que você fazer muitos desenhos, e aí você perderia tempo. Então, o que eu aconselho? Quando é que você monta as barrinhas de chocolate? Quando a banca te dá no máximo um cálculo de fração para você fazer. Ela te dá, eu gastei tanto, sobrou tanto. E aí ela faz uma pergunta sobre aquilo. Aí você vai lá e monta a barrinha. Quando você perceber que a questão tem muitas frações, aí é melhor você fazer o cálculo braçal mesmo, tá? Então vamos supor, você falasse assim, eu recebi meu salário. Aí do meu salário, eu gastei um sétimo com perfume. Do que sobrou, eu gastei 3/5 com alimentação. E do que sobrou disso, eu gastei 1/6 com cinema. O que sobrou, eu coloquei na conta poupança. Aí ele pergunta, qual foi a fração do teu salário que você colocou na conta poupança? Quando você percebe que são vários cálculos de frações, um em cima do outro, aí é melhor você fazer no braço mesmo, cálculo por cálculo, beleza? Então vejamos aí essa questão, olha só. Maria foi à padaria com seus 2 irmãos comprar pão. No caminho de volta, um dos irmãos de Maria comeu 1/7 do total de pães. Então, primeira fração que você vai deduzir aqui, ó. O irmão dela comeu 1/7 do total de pães que foram comprados. E o outro irmão comeu 1/6 do que restou. Note, ó, um comeu 1/7 do total e o outro comeu 1/6 do que restou, do que sobrou, depois de você subtrair 1/7. Não foram os dois 1/7 do total e 1/6 do total. Não foi isso. Primeiro, um comeu 1/7 do todo, aí do que sobrou, o outro comeu o quê? 1/6 do que sobrou. Então, aqui são cálculos o quê? Diferentes. As bases de cálculos são diferentes. Em seguida, a Maria comeu metade dos pães que sobraram. Então, Maria comeu metade dos pães que sobraram. Beleza. E aí, com isso, pessoal, restaram o quê? Restaram 15 pães. Restaram 15 pães. Quando os irmãos chegaram à casa, qual foi a quantidade total de pães que eles compraram? Bem, volta comigo aqui na tela. Marcos, bora lá? Volta comigo aqui na tela. Qual é a ideia para você resolver esse tipo de questão? Você pega o valor inicial e aí vai efetuando as subtrações. Ou você poderia aqui no método desespero pegar as alternativas e testando de uma por uma. 27, tira 1/7, vê o que sobra.
tira um sexto, tira mais metade. Sobrou 15? Resposta. Não deu 15 no resto final, não é a resposta. Aí você ia testando item por item. Entretanto, fazer desse jeito faz com que você perca bastante tempo. Então, qual é o método padrão convencional? O método clássico para essa questão seria você equacionar o problema, tá bom? Então, vejamos aí no item, pessoal, olha só. Vamos imaginar o seguinte, presta atenção aqui. Você tem uma certa quantidade de pães, beleza? E aí, dessa quantidade de pães, você vai comer o quê? Você vai comer 1/7. E aí, se você vai comer 1/7, vai sobrar o quê, pessoal? Você comeu uma parte de um total que tem 7. Então, obviamente, sobraram quantas partes? Sobraram 6 partes de um total que tem 7. Então, se você comeu 1/7, é porque sobraram 6/7. E assim por diante. Aí você vai calculando. Para a gente não ter que montar o desenho várias vezes, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a quantidade de pães é igual a x, beleza? Leandro, pode ser P de pães? Pode, ó. Vou colocar aqui, ó, total de pães. Eu vou dizer que isso aqui é igual a x, beleza? Então, total de pães, x. Está aqui, ó. Total de pães. Até porque, pessoal, a gente vai se deparar com algumas questões que não tem para onde correr. Você vai ter que realmente equacionar o probleminha todo, tá bom? Então, olha só. Total de pães, x. Bacana. Ah, ele comeu o quê? Ele comeu 1/7. Então, vou colocar aqui, ó, o primeiro irmão comeu o quê? Ele comeu 1/7. 1/7 de quê, pessoal? 1/7 do total de pães. Só quanto que vale o total de pães? X. Então, ele comeu 1/7 de x. 1/7 de x. E aí, na matemática, essas preposições de, do, da, que elas vêm entre números, elas representam multiplicação. Então, 1/7 de x é 1/7 vezes x. 1/7 vezes x. Aí você multiplica 1 vezes x, que dá x, e aí fica x sobre 7. Então, o que o camarada comeu? Ele comeu x sobre 7. Eu quero saber o que sobrou. Vou chamar aqui de sobra 1. Tá, o que sobrou? Eu tinha x pães. O que eu comi? Eu comi x sobre 7. Então, o que sobrou? Como é que você faz para saber o que sobrou? Você pega o total e subtrai aquilo que eles comeram. Então, você tinha x pães. Como eles comeram x sobre 7, vai sobrar total menos o que você comeu, x sobre 7. Tranquilo? Ó, pega o total e retira aquilo que você já comeu. É o que sobra. X menos x sobre 7. E aí tem um jeito bem fácil de você calcular isso aqui, ó, porque você tem soma e subtração de frações. Para você não ter que tirar MMC, qual é o jeito rápido para você calcular isso aqui? Ó? Você faz desse jeito, ó, monta uma fração. Aqui não tem 7 no denominador? Sim, então você coloca esse 7 bem aqui. Quando é que eu posso fazer desse jeito? Sempre que eu tiver um número inteiro e uma fração. Tá? Um número inteiro, x, e o outro x sobre 7. Então, tem um inteiro e uma fração. Qual é o jeito rápido de resolver? Você vai multiplicar esses dois números, ó. 7 vezes x, fica 7x. Aí, o que tem aqui em cima? Menos x, menos x. Quem está embaixo? O 7. Aí, você vem aqui e coloca o número 7. Beleza? Então, isso aí é multiplica e opera o que tem em cima. 7 vezes x, 7x, 7x menos 7, sobre o 7 que está embaixo. Eu só posso fazer desse jeito sem tirar MMC, porque nesse caso eu tenho um número inteiro e uma fração. Leandro, se eu tivesse um número inteiro e duas frações, aí teria que tirar o MMC. Só dá certo se for um inteiro e uma fração, beleza? Então, multiplica esses dois e efetua a operação em cima. Beleza. Então, você tem aqui 7x menos x dá 6x, 6x sobre 7. 6x sobre 7, galera, é o que sobrou, beleza? Ó, é o que sobrou. Aí, agora, você vai para o segundo cálculo. Segundo irmão. O segundo irmão comeu o quê? 1/6 do que restou. Então, vamos colocar aqui, ó. O segundo irmão, ele comeu 1/6. 1/6 de quê? 1/6 do que sobrou. Pessoal, o que sobrou? Sobrou x ou sobrou 6x sobre 7? Sobrou aqui 6x sobre 7. Então, ele comeu 1/6 de 6x sobre 7. Foi isso que ele comeu. 1/6 de 6x sobre 7. Beleza? Bacana? Aí, o que nós temos agora? Lembra que o de é multiplicação? Ele comeu 1/6 de 6x sobre 7, do que sobrou. Tá? O de é multiplicação. Então, você vai ter 1/6 vezes 6x sobre 7.
que você pode fazer aqui? Você pode simplificar. 6 com 6 que dá 1. Aí você multiplica 1 vezes x que dá x. X sobre quanto? X sobre 7. Então, ele comeu aí, ó, 1/6 do que sobrou. Equivale a x sobre 7. E aí, a gente vai ter uma segunda sobra, que eu vou chamar de sobra 2. Sobra de número 2. O que é a sobra de número 2? É você pegar o que ele tinha antes. O que ele tinha antes? 6x sobre 7. Leandro, não era o x? Não. X é o que ele tinha no início. O primeiro irmão já comeu, já é outra quantidade. Então, sobra de número 2 é o que eu tinha imediatamente antes da segunda refeição, 6x sobre 7, menos aquilo que o segundo irmão comeu. O que o segundo irmão comeu? O segundo irmão comeu x sobre 7. Então, você vai pegar aqui 6x sobre 7 menos x sobre 7. Beleza? E aí, o que eu faço agora? Os denominadores são iguais. Você poderia tirar o MMC, sempre que você tem soma e subtração de frações. Como os denominadores são iguais, você repete o denominador, que é 7, e opera em cima, ó, 6x menos x. 6x menos x. E aí, quanto que é 6x menos x? Eu tenho 6x, eu tiro um x, ficam 5x. 5x sobre 7. 5x sobre 7, pessoal, é o que resta até o momento, depois de tirar o que o primeiro irmão comeu e o que o segundo irmão comeu, beleza? Agora, o que você vai fazer? Então, já calculei isso aqui, ó, 1/7. Já calculei isso aqui, 1/6. O que nós vamos calcular agora, pessoal? O que a Maria comeu. A Maria comeu metade do que sobrou. Aí é bem fácil de você pensar. Volta comigo aqui na tela. Se a Maria, pessoal, comeu metade de alguma coisa, se ela comeu metade, vai sobrar o quê? A outra metade. Não é isso? Ó? Então, se eu tenho uma certa quantidade, se ela comeu uma metade, vai sobrar a outra metade desse valor. Então, Maria comeu metade de quê? Ela comeu metade disso aqui, ó. Metade de 5x sobre 7. Vamos colocar aqui, ó. Maria comeu metade do que sobrou. Pessoal, o que é metade? Metade é pegar alguma coisa e dividir por 2. O que havia sobrado? 5x sobre 7. 5x sobre 7. Ela não comeu metade? Sim. O que é metade? Ou você coloca que é um meio daquilo, ou você divide por 2. Então, metade, pega alguma coisa e divide por quanto? Por 2. Aí eu tenho 5x sobre 7 dividido por 2. Só que embaixo desse 2, o que eu posso supor? Que tem o número 1. Porque 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Tranquilo? Então, metade divide por 2. 2 é 2 sobre 1. Aí você cai naquela regrinha lá da divisão de frações. O que é divisão de frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira? 5x sobre 7. Multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? 2 sobre 1. Quem é o inverso disso? O inverso disso é 1 sobre 2. O inverso é só trocar numerador com denominador. Então, repete a primeira, 5x sobre 7, multiplica pelo inverso da segunda. E aí você vai ter 5x sobre 7 vezes 1 meio. Você pode multiplicar aqui, ó, 5x vezes 1 dá 5x. E multiplica embaixo. 7 vezes 2, aqui dá quanto? 14. Então, a Maria comeu o quê? A Maria comeu, pessoal, 5x sobre 14. E aí, o que vai sobrar? Pensa comigo, ó. O todo era isso aqui, ó. 5x sobre 7. Tá, ó. O todo é isso aqui. 5x sobre 7. A Maria, pessoal, comeu o quê? Comeu metade. A Maria comeu metade. Logo, o que vai sobrar? A outra metade. Quanto que deu a metade da Maria? A metade da Maria foi 5x sobre 14. Então, isso aqui é 5x sobre 14. Se uma metade é 5x sobre 14, vai sobrar a outra metade, que também é quanto? 5x sobre 14. Se você não acredita nisso, é só você pegar o que ela tinha antes, 5x sobre 7, e subtrair o que ela comeu, 5x sobre 14. Vai dar justamente a outra metade, 5x sobre 14. Então, isso aqui, ó, é o que a Maria comeu. Isso aqui é o que sobrou ao final, a outra metade. Tranquilo? Então, se ela comeu 5x sobre 14, que é uma metade, vai sobrar a outra metade, que é 5x sobre 14 também. Beleza? Então, isso aqui é o que sobra no final. O que sobra no final, pessoal? Sobra, vou colocar aqui, ó, resto final.
resto final, que foi uma das metades, 5x sobre 14. Beleza? Só que o texto, ele fala, depois que você tira o que a Maria comeu e o que os dois irmãos comeram, restaram quantos pães? Ó? Restaram 15 pães. 15 pães é o resto final. 15 pães, pensa no menino para comer pão, né? 15 pães é o resto final. Só que o resto final em fração é quanto? 5x sobre 14. E o resto final em pães é quanto, galera? É 15. Então, pensa comigo, bora fazer a analogia. Bora fazer aqui a analogia. 15 pães não é o resto final? Sim. 5x sobre 14 também não é o resto final? Sim. Então, significa que essas duas coisas aqui, ó, essas duas coisas são o quê? Iguais. 5x sobre 14 é o resto final, só que em fração. 15 pães é o resto final, só que em pães. Então, se isso aqui é resto final e isso aqui é resto final, significa que essas duas coisas são o quê? São iguais. Então, significa que 5x sobre 14 é a mesma coisa que quanto? Que 15. Só que um está em pães e o outro está em fração de pães. Então, são expressões iguais. Aí você vai igualar essas duas ideias, beleza? Então, 5x sobre 14, que é o resto final, é igual a 15 pães, corresponde a 15 pães, ou seja, 5x sobre 14 do total equivale a 15 pães, beleza? São expressões iguais. Aí o que você faz agora? Aqui embaixo desse 15 tem 1, você está igualando duas frações. Se você quiser, você pode dar uma simplificada aqui, ó, por 5 aqui por 5, é uma propriedade de proporções. 5 por 5 dá 1, vezes x dá x, x sobre 14. Igual a 15 por 5 dá quanto? 3, 3 sobre 1. E aí você iguala duas frações. Como é que eu resolvo igualdade de frações? Lembra? O x da Xuxa? Produto dos meios, produto dos extremos. X vezes 1, isso aqui dá x. 14 vezes 3, x vezes 1 dá x. 14 vezes 3, 42. Então, eles compraram o quê? 42 pães. Haja pão, né, meu irmão? Para alimentar essa família. 42 pães. Os camaradas aí comeram 27 pães no caminho, né? Será que gostam de pão, de pães, esses menininhos, esses garotinhos? Então, 42 pães, gabarito, letra D, de desespero dos pais que tem que comprar pão para esses garotos, né? 42 pães. Beleza? Você já pensou? É como se você tirasse proporcionalmente, eles comeram 27 pães, né? É como se cada um tivesse comido 9 pães. Cara, meu Deus, né? É muito biotônico fontura. Então, questão 13, gabarito letra D, beleza? Essa questão 13, um pouco mais trabalhosa do que a questão 12. Note que eu não falei que é difícil, eu falei que ela é trabalhosa porque você tinha que fazer mais cálculos. Então, é um jogo de paciência. Eu resolvi colocar os dois modelos de questões de frações. Se aparecer uma dessa na sua prova, dá para você desenrolar tranquilamente, beleza? Bora agora para a questão 14, que envolve aqui porcentagem sobre aumentos e reduções percentuais. Para essa questão, pessoal, tem duas maneiras de resolver. O método universal padrão, que é aquele que você vai calculando o desconto e vai verificando o que sobra, aumento ou redução, tá? E o segundo método seria você utilizar conhecimento de matemática financeira, quando você trabalha lá com taxas de juros simples ou juros compostos. Mas nesse caso, como a gente não está falando de matemática financeira, eu vou fazer pelo método feijão com arroz, o padrão, que é o que dá certo, tá? É o simples que dá certo. Então, vejamos aí, ó. Um produto que inicialmente custava R$ 140, sofreu 2 aumentos sucessivos. Pessoal, sempre que a questão fala de aumentos sucessivos ou descontos sucessivos, o que você tem que fazer? Faz um cálculo percentual, aí aumenta ou diminui. Depois faz outro cálculo percentual, aumenta ou diminui, se for aumento ou redução. É tudo parcelado. Primeiro faz um, depois faz o outro, no passo a passo. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente o aluno ele quer dar uma de malandro, ele quer encurtar o caminho. Aí ele diz, 2 aumentos de 20% e 60%, aumentos sucessivos. O que o bisonho faz? Ele soma 20% mais 60%. Leandro, aumentou 80%. 80% é a tua cara, indivíduo. Você não pode somar os descontos nem aumentos, porque são sucessivos. Então, é primeiro um, aí gera outra base de cálculo, depois outro.
gera outra base de cálculo. Então, nunca, tá? Volta comigo aqui na tela. Nunca, jamais, em hipótese alguma, some descontos e aumentos sucessivos. Nunca faça isso. Se fizer isso, nem diga que foi meu aluno, tá? Por favor, beleza? Então, nunca some aumentos sucessivos, nunca some os descontos sucessivos. Porque se são sucessivos, as bases de cálculo são diferentes. E aí a banca cometeu um erro aqui no texto. Ó. Qual foi o erro? Ela fala que você tem dois aumentos sucessivos de 20% e outro de 20%, 20% e 60%, sobre o preço inicial. Quando você fala que é o preço inicial, dá a entender que é 20% de quanto? 140. E dá a entender que é 60% de quanto? De 140. E se você fizer desse jeito, 20% de 140 e depois 60% de 140, não bate com a resposta. Por isso, com todo o respeito que eu tenho à Banca Instituto OCP, ela pecou nessa expressãozinha aqui. Tá? Ó, ela cometeu uma gafe aqui, não era sobre o preço inicial, era sobre os novos valores. Depois faça as continhas aí. 60% de 140, gera um aumento. 60% de 140, gera outro aumento. Você vai ver que não bate com a resposta. Beleza? Então, foi uma bisonhada que a banca deu. Foi aquela história de colocar texto a mais e ela acabou pecando. Beleza? Então, na verdade, eu tenho 140. Eu vou calcular 20%, por exemplo, de 140. Aí eu vou gerar um novo montante. E em cima daquele novo valor é que eu vou calcular os 60%. Beleza? Não é mais sobre o 140, é sobre o novo valor. Beleza? Leandro, a banca anulou a questão? Não, mas isso aqui seria justificativa suficiente para a banca ter anulado o item. Beleza? Mas não anulou, então segue o baile. Então, você vai ter dois aumentos, um de 20% e depois outro de 60%. Lembrando que a base inicial é 140. Em seguida, esse novo preço sofreu um desconto de 50%, uma queda de 50%, obtendo-se o preço final desse produto. Dessa forma, a diferença entre o preço inicial e o preço final, nessa ordem, é igual a, ou seja, diferença entre o preço inicial e o final nessa ordem. O que ele está querendo dizer? Que é o maior menos o menor nessa situação. Por quê? Se você olhar para as alternativas, você vai ver que não tem nenhum número negativo. Então, como ele falou essa diferença nessa ordem, o inicial menos o final, é porque dá a entender que o preço inicial ele vai ser maior que o preço final. Ah, se tivesse algum número negativo, aí teria que testar a diferença. Beleza? Mas diferença do inicial e o final nessa ordem, ou seja, ele quer o inicial menos o final. Tranquilo? Show de bola? Então, como é que a gente vai calcular essa questão aqui? Ó? Bem no passo a passo. Vou colocar aqui 140 é o valor inicial. Tranquilo? Beleza, show de bola. Aí a gente vai ter o primeiro aumento, não é isso? O primeiro aumento, pessoal, foi de quanto? 20%. Então, vou colocar aqui, ó, 20% de aumento. Pessoal, o que é 20%? 20% de quanto? 20% de 140. Você poderia fazer uma analogia. 10% de 140 é 14. 20% é o dobro. O dobro de 14 é 28. Você poderia fazer assim. Se você tem facilidade com porcentagem, calcula direto. Leandro, eu sou uma pedra em matemática, eu sou horrível. Então, bora no passo a passo. O que é 20% de 140? 20% de 140 é... O que é 20%? 20% é 20 dividido por 100. É um número sobre 100. O que é o DI, que eu expliquei na questão anterior? É multiplicação. Então, vezes. Vezes quanto? Vezes 140. Então, 20 sobre 100 vezes 140. Aí você só tem multiplicação e divisão. O que você pode fazer? Você pode multiplicar e depois dividir por 100. Ou, se você quiser, você pode cortar os zeros logo. Ó. Eu posso cortar um zero de cima com zero de baixo, outro zero de cima com outro zero de baixo. Aí sobra 2 vezes 14, que é 28, dividido por 1, 28. Então, tá aí, ó, 28 da nossa continha. Beleza? Então, multiplica e depois divide o que sobrou. Eu só posso cortar os zeros porque é multiplicação entre as frações, tá? Se fosse soma ou subtração, aí teria que tirar MMC. Beleza? Então, aumentar 20% é aumentar quantos reais? R$28. E aí você vai ter uma nova base de cálculo. Era 140, aumentou quanto? 28. 140 mais 28, agora nós temos 168. Então, o novo valor,
168. Beleza? Aí, em cima desse 168, você vai gerar o segundo aumento. Segundo aumento de quanto? De 60%. Ó, vai aumentar 60%. 60% de quanto? De 168. Então, o que é 60% de 168? 60% de 168 é 60% é 60 sobre 100. O que é o de vezes quanto? 168. Isso aqui vai ser igual a... O que eu posso fazer? Eu posso simplificar os zeros, pessoal. Posso cortar um zero com um zero. Aí vai sobrar aqui, ó, 6 vezes 168. Continha. 168 vezes 6. 6 vezes 8 dá 48, sobe 4. 6 vezes 6 dá 36, com 4, 40, sobe 4. 6 vezes 1 dá 6, com 4, 10. Então, você tem aqui, ó, 1.008, que é esse produto, dividido por quanto? Ó, por 10. 1.008 dividido por 10, eu não posso cortar zero? Não. Só poderia cortar zero se fosse zero à direita, tá, pessoal? Não pode cortar zero aqui do meio, por favor. E aí, 1.008 dividido por 10 é como se a vírgula voltasse em uma casa. Isso aqui vai... Ela está bem aqui, ó, a vírgula. Ela volta a uma casa. Isso aqui dá 100,8. Pessoal, 100,8 é a mesma coisa que 100,80, tá? Dá no mesmo. É como se fosse R$100,80. Beleza? Então, vai aumentar 100,8. Então, aumenta aqui, ó, 100,8 ou 100,80. Aí, se você somar 168 mais 100,8, isso aqui vai dar 268,8. Beleza? Isso aqui é o valor que aumenta. E aí, para finalizar, o que a questão falou? Teve um aumento de 20, depois outro de 60, aí um desconto de 50. Então, vai reduzir 50 aqui, pessoal. Agora é queda, tá? Ó, queda de 50. E aí, pessoal, é só a gente pensar, o que é 50%? 50% é metade. Então, 50% é metade. Então, o que eu faço? Em vez de pegar e calcular 50%, já sei que é metade dividido por 2. Ó. Então, pega aqui 268,8 dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 134,4. Então, vai ter uma queda aí, ó, de 134,4. Pessoal, se eu tenho um valor e aí eu vou reduzir metade, obviamente vai sobrar o quê? A outra metade. Então, se eu tinha 268,8 e tirei metade disso, vai sobrar a outra metade, que é quanto? 134,4. Tanto que se você fizer a continha aí, ó, 268,8 menos 134,4, vai dar justamente 134,4. Vai dar outra metade. Então, aqui, ó, 134,4 é o que sobrou ao final. E aí, qual foi o preço inicial? 140. Qual é o preço final? 134,4. A questão pede a diferença entre o preço final e o preço inicial, nessa ordem. Preço final, preço inicial, 140. Menos preço final, 134,4. Pensa em dinheiro, ó, 134,4 é a mesma coisa que 134,40. Então, você tem R$140. Perdeu 134, ficou com R$6. R$6 tira 40 centavos, você fica com 5,60. Então, tá aí, ó. 5,60, pessoal. Gabarito, letra D, de desespero do teu concorrente. Beleza? Show de bola, bacana. Tem outro, como eu falei, pessoal, teria outro método de explicar aqui, seria utilizando o conceito de matemática financeira. Ah, o número aumenta 20%, então multiplica por 1,2. Aumenta 60%, multiplica por 1,6. Teve um desconto de 50%, multiplica por 0,5. Se você fizesse essa continha aqui, ó, o preço final, 140 vezes 1,2 vezes 1,6 vezes 0,5, isso aqui, esse produto, ele vai dar justamente os 134,40. E aí você vai ter esse valorzinho no final para tirar com 140 inicial, beleza? Mas aí teria que ter conhecimento aqui de matemática financeira, então não é o caso que a gente está trabalhando. Então, como eu falei, é o simples que dá certo, beleza? E para a gente fechar aqui a nossa aula, pessoal, vamos responder a questão de número 15,
que é uma questão que fala sobre conjuntos. É aquela parte que você desenha os diagramas, as regiões, e aí você vai deduzindo os valores, que é o que nós chamamos de diagramas de Venn ou diagramas de Euler, tá? Teria que parar aqui a aula para falar da teoria com vocês. Como não dá tempo, né, vai ficar fica muito extenso. Além de ficar muito extenso o vídeo, não é a finalidade da videoaula, que é resolver as questões. Então, já vou explicar aqui de maneira bem cirúrgica, tá bom? Caso você queira ter contato aí para aprender um pouco mais da teoria, entre em contato aqui com a equipe do Sou Concurseiro Vou Passar, pelo canal do YouTube, Instagram, e aí a gente repassa mais informações para vocês, beleza? Então, olha só o que diz a questão 15. Instituto AOCP, Prefeitura de São Bento do Sul, 2019. Uma pesquisa que foi realizada com 320 pessoas para saber em qual de três candidatos à presidência da Associação dos Servidores Municipais elas votariam, foram feitas as seguintes perguntas. Você votaria no candidato A? Você votaria no candidato B? Você votaria no candidato C? O resultado foi o seguinte. 150 pessoas votariam no A, 160 votariam no B, 155 votariam no C. 70 pessoas votariam em A e B. 68 votariam em A e C. 59 votariam em B e C. E 20 pessoas votariam em qualquer um dos três. Das 320 pessoas entrevistadas, isso aqui é o total, tá? Ó. Das 320 pessoas entrevistadas, quantas não votariam em nenhum dos três? Ó? Quantos não votariam em nenhum dos três? Então, a minha pergunta é, são quantos candidatos? São 3 candidatos. Então, o que você vai fazer? Você vai perceber aqui que, pelo desenho, tem quem vote em 3 candidatos, tem quem vote em 2 candidatos e assim por diante. Como são 3 conjuntos, né, tem quem vote em 3, tem quem vote em 2 e assim por diante, a gente vai desenhar a interseção de 3 conjuntos. Você vai fazer assim, ó. Vem aqui e vai desenhar a interseção de 3 conjuntos. Primeiro, segundo, terceiro conjunto. Aí eu vou chamar aqui, ó, candidato A, quem vota no A, quem vota no B, quem vota no C. Depois de... Tá muito feio, né? Isso aqui deixa eu melhorar. Então, o candidato A, o B e o C. Melhorou quase nada, mas beleza. Quem vota no A, quem vota no B, quem vota no C. Além disso, a banca não te deu um total? Sim. Então, significa que ela te deu o conjunto universo. Aí você vem aqui e desenha um contorno, ó. É o conjunto universo. Ele representa justamente o total. Qual foi o total de entrevistados? 320. Então, vou vir aqui e colocar 320. O que esse 320 representa? Que se você somar, ó, tudo que está dentro do diagrama, ou seja, ó, quem está aqui, esse pedaço, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais o que tem aqui fora, tá? Ó, mais o que tem aqui fora, o total tem que dar quanto? 320. A minha perguntinha é, o que ele quer saber? A questão quer saber justamente quantos não votariam em nenhum dos candidatos, ó, em nenhum. Pessoal, quem não vota em nenhum tem que estar fora do A, do B e do C, mas tem que estar dentro dos 320. Onde é que você coloca quem não vota nem no A, nem no B, nem no C? Aqui, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. É quem está dentro do todo, mas está fora do A, do B e do C. Então, essa região aqui, ó, essa região aqui de fora, tá? Ó, isso aqui de fora. Ou seja, está dentro do todo, mas está fora do A, do B e do C. Então, ele quer saber justamente quem fica aqui fora. Beleza? O que você faz? Primeiro, você tem que saber a que esses dados se referem. Cuidado, ó. Quando o texto diz 150 votariam no A, não é para você pegar esse 150 e colocar aqui no canto, pessoal. O que significa esse 150? 150 votariam no A. É o conjunto A inteiro. Quem é o conjunto A inteiro? É tudo isso aqui, ó. O conjunto A por completo totaliza quanto? 150. Isso que é o A. 160 votariam no B. O B, pessoal, não é só esse cantinho aqui. O que é o B? O B é o conjunto todo, ó. O total de pessoas que votariam no B, ó, aqui dentro por completo, dá 160. O que é o conjunto C? Conjunto C, 155. Conjunto C é só a parte de baixo? Não, é o conjunto todo, ó. Isso tudo aqui, ó,
tem que dar 155, e assim por diante. Então, o que a banca está trazendo para você é o todo de cada conjunto. E aí você tem que começar a preencher parte do diagrama. Por favor, faça qualquer coisa, menos sair somando. Ah, Leandro, eu somei 150, 160, 155, 70, 68, nananana. Aí passou de 320. O que passou eu falei que era o que estava fora. Cuidado, não cometa esse pecado mortal, tá? O que você vai fazer? A ideia, quando você pega uma questão dessa de conjuntos, a banca pode trazer 2 conjuntos ou 3 conjuntos para vocês, tá? É a maneira como ela trabalha. Geralmente, a gente começa a questão de onde? A gente começa da interseção dos 3. Onde é que fica a interseção dos 3 conjuntos? Ó, aqui no meio. Ó. Essa região, que eu estou destacando em amarelo, ela tanto pertence ao conjunto A, ao conjunto B, ao conjunto C. Se você observar aqui, esse destacado em amarelo, ele está dentro do A, está dentro do B e está dentro do C. Então, é essa região aqui que te dá o pontapé inicial. E aí você tem que pegar um número que se refere àquela região. Quantas pessoas votariam nos 3? Ó, 20 pessoas votariam em qualquer um dos 3. Sem qualquer um dos 3, é no A, e no B e no C. Então, você pega aqui esse 20 e coloca aqui no meio. Ó. 20 pessoas votariam no A, no B e no C. Beleza? Aí, depois que você... Começa sempre por aqui, a interseção dos 3. Depois que você representou a interseção dos 3, aí você vai pegando as interseções 2 a 2. Então, por exemplo, 59 pessoas, então começa da interseção dos 3, depois vai para a interseção dos 2. 59 pessoas votariam no B e no C. Cuidado! Quando eu falo B e C, não é só esse cantinho aqui, pessoal. O que é B e C? É a interseção do conjunto B com o conjunto C. É tudo que está dentro do B e do C ao mesmo tempo. O que pertence ao B e ao C ao mesmo tempo? Ó, isso aqui. Ó. Essa região pertence ao B e ao C. Se você observar esse destaque em amarelo, ele está dentro do B e também está dentro do C. Ah, Leandro, mas tem uma parte que está dentro do A. Você falou bem, tá? Tem uma parte, não é todo. Tá? Então, quando eu falo B e C, é a interseção do B com o C. O que é a interseção do B com o C? É tudo isso aqui. Ó. Tudo isso que eu destaquei tem que dar quanto? Tem que dar 59. Tudo isso aqui, ó, dá 59. Mas quanto eu já tenho aqui dentro? Eu já tenho 20. De 20 para completar 59, está faltando quanto? 39. Se você somar 39 com 20, isso aqui vai dar justamente os 59. Beleza? 39 mais 20, 59. Bacana? E aí você continua preenchendo aqui as outras interseções. Então, para frente. 68 pessoas votariam no A e no C. Pessoal, o que é A e C? É só esse cantinho aqui, é? Não. O que é A e C? É a interseção dos 2 conjuntos. Ó. É tudo que está no A e no C ao mesmo tempo. O que está no A e no C ao mesmo tempo? Ó? Essa região. Essa região que eu estou destacando, ela está no A e no C ao mesmo tempo. Significa que essa regiãozinha aqui, ó, A e C, tem que dar quanto? 68. Quanto que eu já tenho aqui dentro dessa região em azul? Eu já tenho 20. Para completar 68, faltam 48. Então, tá aí, ó, 20 mais 48, 68. Beleza? E aí você vai continuando aqui os destaques. Próxima. 70 pessoas votariam no A e no B. O que é A e B? É só a parte de cima? Não, é o que? É a interseção. A interseção do A com o B. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui tem que dar quanto? 70. O que eu já tenho nessa região em verde? Eu tenho 20. 20 para completar 70, está faltando o quê? Ó? 50. Você pode até tirar a prova real. Ó. 50 mais 20, 70. 20 mais 48, 68. 39 mais 20, 59. Beleza? Aí, cuidado, pessoal. Você está chegando no finalzinho, agora é o mais fácil. 155, 155 votariam no C. Não é para pegar esse 155 e colocar aqui embaixo, ser humano. O que é 155C, pessoal? É o conjunto todo. Se você somar tudo que está aqui dentro, ó, tudo que está aqui dentro tem que totalizar 155. Aí, o que eu faço? Eu somo o que tem dentro do C. Dentro do C, eu tenho 48, mais 20, mais 39. Vou somar esses números aí. Ó. Aí nós vamos, 9 mais 8, 17, sobe 1. 4 mais 1, 5.
5 mais 2, 7, mais 3, 10. Você já tem quanto? Você já tem 107. Legal. Eu já tenho 107. Quanto que vale o C? O C vale 155. Então, você vai pegar aqui, ó, 155 menos 107. Aí você faz essa continha, tá? 7 para 15 são 8, desconta 1. 5 menos 1 dá 4 e aqui dá 0. Então, dá 48. Tá, ó, aqui embaixo, 48. Tira a prova real. 48 mais 48 mais 20 mais 39. Vai dar os 155 cravados que você tem aqui, ó. Beleza? E aí você vai continuando fazendo as continhas. Bora calcular o B. Vamos lá. Pessoal, aqui são duas coisas que você tem que ter em mente. Conhecer as regiões do diagrama e bom senso, cara. É somar e subtrair. Então, se você conhecer as regiões e souber somar e subtrair, dá para você tirar de letra. Beleza? Então, bora. O B é 160. O que é o B? É tudo isso aqui, ó. Tudo isso, galera, tem que dar 160. O que eu já tenho dentro do B? 50 mais 20 mais 39. Eu já tenho quanto? Eu já tenho 109. 109, pessoal, para completar 160, tá faltando o quê? 51. 51. Não é a cachaça não, viu? 51, beleza? É o que falta para complementar o valor. Você pode somar e tirar a prova real. E aí, agora o A. Quanto que tem que ser o A? O A tem que ser 150. Se eu somar tudo que está dentro do A, tem que dar 150. O que eu já tenho dentro do A? 50 mais 20 mais 48. Aqui dá 8. Aí você tem aqui 4 mais 2 dá 6. 6 mais 5 dá 11. Eu já tenho 118. 118, galera. Para completar 150, tá faltando quanto? Tá faltando 32. Beleza? Ó. Então, 118 para 150... 32. Show de bola? Tranquilo isso aqui? Então, depois de a gente destacar aqui todas as informações, vejamos o que ele quer saber. O que a banca está perguntando? Vai. A banca pergunta da gente quantas pessoas não votariam em nenhum deles. A minha pergunta é, você já preencheu tudo que está dentro do diagrama? Sim. Se você já preencheu tudo que está dentro do diagrama, como é que eu faço para saber o que está fora? Eu posso somar todos esses números, ó, 32, mais 50, mais 51, mais 39, mais 20, mais 48, soma tudo. E o que faltar para completar os 320 é justamente o que fica fora. Você pode sair somando todos os números e verificar quanto que falta para completar 320, que é o que está fora, beleza? Só que tem um jeito mais rápido. Qual é o jeito mais rápido? É você economizar na soma. O que você faz? Você olha para os conjuntos A, B e C e verifica qual que tem o maior valor. Vamos lá. Entre o conjunto A, B e C, 150, 160 e 155. Quem é o maior? O maior, pessoal, é o B, que tem quantos elementos? 160. O que significa B igual a 160? Significa que se você somar tudo que está aqui dentro do B, ó, esses 4 números que estão dentro do B, o que está em amarelo, a soma desses 4 números aqui, ó, já dá quanto? Já dá 160. Então, o que eu faço? 51 mais 60 mais 20 mais 39. Isso aqui já dá quanto? Ó? Já dá 160, que é o conjunto B. Beleza? Aí, o que eu faço agora? Eu só faço complementar o que está faltando. Se a soma do amarelo já dá 160, a soma desses 4 números, soma com o restante. 42, 32, 48, 48. 32, 48, 48. Aí, basta você efetuar essa soma aí. Leandro, se eu tivesse somado tudo separado, não ia mudar nada, tá, galera? Não ia mudar nada. Beleza? Então, você soma o que tem dentro, né? O maior com o que sobrou. Então, o maior aí é o B, escolhi um conjunto, somei com o restante, 32, 48, 48. Leandro, de onde que vem o 160? Do B, que é o conjunto que soma esses 4 números aqui destacados em amarelo. É a mesma coisa que você somar todo mundo separado, beleza? E aí, você soma 8 mais 8, que dá 16, com 2, 18, sobe 1. 6 mais 1 dá 7, mais 3 dá 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 4, 18, sobe 1, 1 mais 1, 2, 288. Galera, quando a gente somou tudo isso aqui, ó, todos os números, esse cara, mais esse cara, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, a soma de todos os números deu quanto? 288. E aí eu tenho 288 para completar quanto? 320. De 288 para completar 320, pessoal, está faltando quanto? Está faltando justamente 32, ó. Só você fazer a continha lá do empresta. 8 para 10 são 2, desconta 1. 8 e 1, 9 para 2 são 3, desconta 1, 32.
Então, significa que a diferença é quanto? 32. Onde que ficam esses 32? Eles ficam aqui fora, ó. Então, tem 32 pessoas que não votariam nem no candidato A, nem no B, nem no C. Não é isso que a banca queria saber? Sim, então tá aqui, ó, resposta. Quantos não votariam em nenhum? 32 entrevistados. 32. Beleza? Então, 32, gabarito letra A de acerto de contas. Ou seja, já paguei minha dívida com vocês e aí finalizei aqui as 5 questões. Beleza? Pessoal, para essas questões de conjuntos, o que a banca pode fazer? Ela pode trazer o diagrama e fazer perguntas isoladas. Por exemplo, quantas pessoas votariam só no A? Pessoal, votariam só no A é o número que está dentro só do A. Quem está dentro só do A? O 32. Ó. Note que o 32 está dentro só do A. Quantos votariam só no B? Qual é o número que está dentro só do B? 51. Quantos votariam somente no C? Quem está dentro só do C? O 48 aqui embaixo. E assim por diante. Então, o que pode acontecer é de a banca efetuar perguntas variadas para você. Mas, no geral, é montar o diagrama e sair preenchendo o que ela está dizendo. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, volta comigo aqui na tela, pessoal. A gente vai deixar disponível para vocês aí no link esse materialzinho com as anotações para vocês, beleza? Caso vocês queiram baixar. E aí eu tenho outros vídeos disponíveis aqui no YouTube, caso você tenha interesse no nosso trabalho. Dê uma olhadinha lá, beleza? Compartilha, comenta, passa um feedback, seja positivo ou negativo, que isso ajuda bastante aqui a gente melhorar o nosso trabalho, beleza? Então, pagando minha dívida com vocês, a todos os meus alunos que vão fazer o concurso do Agente Penitenciário de Roraima, boa sorte para todo mundo, um forte abraço, vão lá e vençam, beleza? Até a próxima, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, valeu!